Série Crônicas da Primeira Guerra Mundial. Episódio 1 menos o dia em que o mundo entrou em guerra, 1914. Prólogo. Um verão que não terminaria. O verão de 1914 parecia igual a todos os outros. Na Europa, as pessoas passeavam pelas praças, os cafés estavam cheios, os jornais falavam de esportes, invenções, viagens. Ninguém imaginava que aquele seria o último verão da velha Europa. Em Sarajevo, uma cidade do Império Austro-Húngaro, um jovem chamado Gavrilo Principi caminhava pelas ruas com algo escondido no bolso. Uma pistola. Ele fazia parte de um grupo nacionalista que sonhava em libertar seu povo do domínio estrangeiro. Às 10h45 da manhã, o carro do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, passou lentamente pela rua. 2 tiros. Em poucos segundos, o homem estava morto. E o mundo inteiro foi condenado a 4 anos de inferno. Capítulo 1, menos o efeito dominó. O assassinato de um homem não deveria causar uma guerra mundial. Mas a Europa era um campo minado de alianças. A Áustria-Hungria culpou a Sérvia. A Alemanha apoiou a Áustria. Rússia protegeu a Sérvia. França apoiou a Rússia. Inglaterra entrou para proteger a Bélgica. Em menos de 30 dias, os principais países da Europa estavam em guerra. Os jornais diziam: a guerra acabará até o Natal. Os jovens se alistavam sorrindo. Achavam que seria uma aventura. Ou seria. Capítulo 2 menos Thomas antes da guerra, na cidade de Hamburgo. Alemanha. Bíblia, Thomas Hadler. 18 anos, ele trabalhava na padaria do pai e queria estudar engenharia. No dia em que recebeu a carta do exército, sua mãe não disse nada, apenas sentou na cama e chorou em silêncio. O pai colocou a mão no ombro dele. Você não precisa ser herói, só precisa voltar. Thomas partiu de trem com centenas de outros jovens. Eles cantavam. Nenhum deles sabia que muitos nunca mais voltariam. Capítulo 3, menos a invasão da Bélgica. A Alemanha tinha um plano: derrotar a França rapidamente passando pela Bélgica. Mas a Bélgica resistiu. E isso mudou tudo. Cidades foram destruídas, civis mortos, igrejas bombardeadas. A Inglaterra, indignada, entrou oficialmente na guerra. O conflito, que deveria ser rápido, se transformou em algo novo. Uma guerra de desgaste. Capítulo 4 menos o nascimento das trincheiras. Quando os exércitos se encontraram na França, ninguém conseguia avançar. Quem corria, morria. Então os soldados começaram a cavar. Primeiro buracos, depois corredores, depois verdadeiras cidades subterrâneas. Nasciam as trincheiras. Thomas passou a viver em um buraco de barro, lama e ratos. Chovia. Sempre chovia. Os pés apodreciam. As roupas nunca secavam. O cheiro era insuportável. Ele escreveu sua primeira carta. Mãe, a guerra não parece com os jornais. Capítulo 5, menos a primeira grande batalha. Setembro de 1914. Batalha do Marne. Mais de 2 milhões de soldados se enfrentaram. Thomas ouviu o apito. Correu. Viu um amigo perder a cabeça com um tiro de artilharia. Outro gritou chamando pela mãe antes de morrer. Em uma única semana, 250 mil mortos. A guerra estava apenas começando. Capítulo 6, menos um novo tipo de inferno. Em 1915, surgiram coisas que o mundo nunca tinha visto. Gás cloro-metralhadoras em massa, bombardeios aéreos submarinos. Thomas viu homens sufocarem com gás, arranhando o próprio rosto até sangrar. Viu navios civis afundarem. Viu vilas inteiras desaparecerem. A guerra, agora não era entre soldados. Era contra a própria humanidade. Capítulo 7 menos cartas e silêncio. A única coisa que mantinha Thomas vivo eram as cartas. A mãe escrevia sobre o pão. O pai falava pouco. O cachorro ainda esperava na porta. Thomas parou de contar o que via. Começou a mentir. Está tudo bem. Logo volto. Estou seguro. Nenhuma era verdade. Capítulo 8 menos o primeiro, Natal 10. De 1914,
Na noite de Natal, algo impossível aconteceu. Soldados alemães começaram a cantar. Soldados franceses responderam. Ninguém atirou. Eles saíram das trincheiras, trocaram chocolate, fotos, cigarros, jogaram futebol no meio do campo de batalha. Por uma noite, a guerra acabou. No dia seguinte, os generais proibiram aquilo. E os tiros voltaram. Epílogo. O mundo já estava perdido no final de 1914. Mais de 1 milhão de mortos. E ainda, faltavam 4 anos. Thomas escreveu em seu diário. Entramos, achando que seria uma guerra. Descobrimos que era o fim de uma era. Ele ainda não sabia que o pior nem tinha começado. Quer saber a continuação dessa história? Se inscreva no canal. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Até mais.